Olá, meu nome é Rafael. Eu vou apresentar agora a solução do teste online 5 da disciplina de Física Computacional da UFABC. Esse teste trata sobre integração. Na primeira parte, ele pede para explicar a diferença entre os métodos do trapézio, o método de Simpson e o método de Holmberg. Bem, o método do trapézio ele consiste em fazer divisões na área de integração, pequenas divisões de tamanhos iguais, e em cada um dos limites dessas pequenas áreas, você vai fazer um trapézio entre o eixo e as pontas onde essas áreas tocam a curva. Para a soma de cada um desses trapézios, vai ser aproximadamente a área integral que você gostaria de calcular sobre essa curva. A gente pode ver por esse gráfico que quanto menor forem a distância desses trapézios, quanto maior o número de subdivisões, maior vai ser a precisão que você vai ter aproximando a área por esse método. O método de Simpson ele começa de uma maneira similar. Ele também pede que você pegue a sua área de integração e divida ela em pequenas subdivisões. Só que ao invés de você criar um trapézio entre essas áreas, ele vai utilizar 3 desses pontos, no lugar de 2 para criar um trapézio, para criar uma curva quadrática. Dessa maneira, a gente pode ver aqui nesse gráfico que ele gera uma situação mais aproximada, de um modo mais simples, mais rápido, né, com uma única conta, do que o método dos trapézios. Então, ele pode ter uma vantagem em cima do método dos trapézios quando a área a ser integrada parece com uma curva realmente mais quadrática em alguns pontos, como é esse caso. O método de Holmberg ele já é um pouco diferente, porque ele já começa não fazendo essas subdivisões em vários pedaços, mas primeiramente ele assume que os seus pontos inicial e final é a sua área de integração. E desse ponto inicial ao ponto final, ele pede para você montar um trapézio. Nesse caso, como os 2 pontos aqui estão no eixo, no ponto encostando no eixo, esse trapézio seria uma linha de ponta a ponta, né? Ele não teria uma área específica. Como esse primeiro trapézio, você divide ele no meio e em cada uma dessas metades você vai colocar mais um trapézio. Então, eu tenho aqui minha primeira divisão, montei um trapézio dessa ponta para cá e desta ponta para cá. Então, aproximando um pouco mais da área, já que estava bem errado. Depois que fizer isso, você pega também cada um desses 2 trapézios, divide ele na metade e em cada uma das metades você cria mais 2 trapézios. Dessa maneira. Então, a gente pode ver que conforme você vai fazendo isso, vai aproximando de uma maneira mais realista a área da curva que você deseja. E até chegar num valor desejado. A diferença desse método para os outros é que, como a gente pode ver, eu não preciso dividir inicialmente a área para ser integrada. Eu posso ir aproximando, criando mais trapézios, dividindo eles, aumentando dessa maneira a minha precisão. Então eu não preciso recomeçar o método para poder conseguir uma precisão melhor, mais adequada. Eu posso continuar executando o processo e assim eu consigo uma área mais realista e mais precisa. Contudo, como você vai aumentando exponencialmente, né, cada vez que você aumenta em 2, em 2, em 2, quanto mais você aumenta o número de trapézios, mais esforço computacional você vai gastar. Então chega uma hora que ele começa a ficar bem custoso e demora bastante para realizar o cálculo. Então temos aqui um exemplo, né, que inclusive está no livro, do método dos trapézios. O livro ele apresenta essa fórmula, né, tem toda a dedução dela, e no final ela consegue fazer um cálculo aproximado do método dos trapézios, aproximadamente h, que é o tamanho da sua subdivisão, né, meio da função no ponto inicial, mais meio da função no ponto final, mais o somatório até n menos 1 da função em A mais
KH, sendo K a variável do somatório. Então, essa primeira parte aqui é bem simples, né? O código mesmo está expresso no livro, uma somatória da função em A, metade da função em A, mais metade da função em B, e esse somatório a gente representa por um laço. Então, de K até N-1, como o range ele trabalha até um valor antes do final, né? Então, 1 a N vai percorrer do 1 até o N-1. E executo esse f de A mais KH. F de A mais KH, tudo isso multiplicado por H, é o meu resultado. Similar ao método de Simpson, que também é apresentar a fórmula que é de dedução no livro do Newman, a gente pode trabalhar da mesma maneira, mas a única diferença é que aqui apresenta dois somatórios, né? Então, para facilitar e não consumir dois laços, a gente pode ver que o primeiro somatório vai de K até N dividido por 2, e o segundo vai de K igual a 1 até N dividido por 2 menos 1, uma interação a menos. Então, para utilizar um laço só, a gente percorre ele até 1, até a metade de N dividido por 2. Não coloco mais 1 como a gente fez aqui em cima, não coloco mais 1, porque ele vai até o N-1, né, exatamente igual aqui. Executa as duas somas do somatório dentro do laço. E vai faltar uma interação desse somatório aqui. Como é o último, ele fica por fora para evitar colocar um condicional dentro do for. E tudo isso vezes h dividido por 3. Então temos aqui um exemplo do próprio livro, né? Uma integral de 0 a 2 de x à quarta menos 2x mais 1 dx. Facilmente, um polinômio, facilmente você consegue descrever isso computacionalmente. Então, fazendo do limite de 0 até 2 com n divisões, né, entre esse limite, eu vou utilizar aqui a regra dos trapézios, que eu implementei, a regra do Simpson também, e um padrão da integração usado pela biblioteca do SciPy, que ele utiliza aparentemente quadratura de Gauss. Então, posso ver que ele apresenta valores similares, né, de acordo com a precisão. Então, é um valor se aproxima do valor real, que seria 4.4. A segunda parte do exercício, ele pede para que resolva o exercício 5.4 do livro texto do Newman. A primeira parte desse exercício 5.4, ele pede para trabalhar com a função de Bessel, que é dada por Jm de x, que é igual a 1 sobre π, integral de 0 a π, de cosseno m θ menos x seno θ dθ. Sendo que o m, né, é um valor inteiro dado pela essa função, e ele pede para calcular a função de Bessel J0, J1 e J2 para x de 0 a 20, utilizando o método de Simpson com n igual a 1000 e plotar o gráfico desses valores. Então, a função, exceto a integral, né, ela é bem simples de você descrever. Então, 1 sobre π, cosseno de m vezes θ, menos o x vezes seno de θ. Definir aqui os limites de integração, 0 até π, o n é igual a 1000 e o x final vai ser igual a 20. Vou fazer aqui então dois laços, né? Um para o m, range 3, então vai ser de 0 até 2, 0, 1 e 2. E o for de x, agora x mais 1, né? Porque ele vai eu quero que ele alcance o valor 20, de 0 a 20. Vou realizar para cada um deles a integração de Simpson, né? Passando a fórmula de Bessel, função de Bessel como função, e os limites de integração e o meu n. Para cada vez que eu executar isso, eu vou armazenar nessa variável Bessel plot para poder plotar os valores. Vou plotar cada um com uma cor diferente e o resultado é esse aqui.
A segunda parte, ele pede para apresentar o plot de intensidade da difração circular. A intensidade ela vai ser dada por essa forma, que é dada no exercício, que é I de R, igual a função de Bessel para n igual a 1, de KR dividido por KR. Tudo isso ao quadrado. Onde K é igual a 2π sobre lambda, e onde lambda, né, o comprimento de onda, vai ser dado como 500 nanômetros. Pede para que se calcule de R até R 1000 nanômetros, e sabendo que o limite de x tendendo a zero, quando a função de Bessel para 1 de x sobre x é igual a meio, porque numa situação dessa, quando o raio for igual a zero, a gente vai ter uma indefinição. Quando o r for igual a zero, a gente vai ter uma fração dividindo por zero. Então já tem esse limite para tirar essa problemática do cálculo. Essa função também é simples de apresentar na linguagem, né? Então criei aqui uma função intensidade, marquei o meu comprimento de onda para 500 nanômetros, o K, 2 vezes π dividido pelo comprimento de onda, e aqui os limites de integração para a função de Bessel, de 0 a π. Eu coloquei aqui um n igual a 100, porque como eu vou ter que executar várias vezes para poder atingir de 0 até 1000 nanômetros, vai demorar um pouco se manter aqui em 1000. Então, em 100 já é uma precisão suficiente. Então, o m do j é igual a 1. E o x, nesse caso, vai ser o k vezes r. K vezes r, k vezes r. Aqui eu faço um teste simples, né? Porque se for igual a zero, eu vou utilizar aqui o resultado do meu limite, que é igual a meio elevado ao quadrado. Caso contrário, ele executa a integração de Simpson com os limites passados, dividido por x, kr, tudo isso ao quadrado. Para fazer esse plot, eu utilizei um exemplo, adaptado na verdade, da página 109 do livro do Newman, que ele mostra plot de densidades, né? Então eu vou utilizar aqui o raio, né, de 1000 nanômetros, como é pedido. Densidade dos pontos é quantos pontos eu vou desenhar por seção. Então, qual vai ser a dimensão da minha matriz para desenhar esse gráfico. Quanto maior, mais preciso ele vai ficar. Só que ele vai demorar mais para executar. Quantidade de pontos, né, que vai ser o tamanho do raio vezes 2. Como estou centrando ele no centro, eu quero que ele mostre todo o diâmetro, não só metade do gráfico, dividido pela densidade de pontos. Quantos pontos vão ter em cada uma das dimensões. Vou centrar o x e o y no centro, né? Metade do diâmetro, o raio. Inicio aqui a minha matriz de densidade e vou executar um for para percorrer o eixo x e um for para percorrer o eixo y. Cada ponto que ele vai pegar em x, pela densidade de pontos, ele vai adicionar no próximo valor, né, o tamanho de y, no tamanho de x. E aqui eu utilizo a fórmula de Pitágoras para poder pegar nessa distância xy, né, qual a distância do centro que ele vai estar, para poder descobrir o raio que essa ponta vai estar de distante do centro. E calculo a intensidade no ponto xy, né, eixo I e eixo J, com a intensidade no R. Como é dado no livro também, ele fala que pode ser mais fácil você colocar uma mapa de cores da densidade como HOTS, que é para ficar mais simples de visualizar, e é dado esse Vmax, que é para mexer nos valores da intensidade, como 0.01, que é um valor adequado. Executando isso, nós temos esse gráfico. Ele ficou meio quadrado porque a nossa densidade de pontos está muito pequena. Se eu aumentar de 10 aqui para 20, ela já melhora um pouco. De 20 para 40, já está mais ok. E o 100 já fica um valor
mais aceitável. 200, pelos testes que eu fiz, é um valor que você tem uma boa densidade, você consegue enxergar bem, está bem definido esses valores. E só que aqui em alguns testes eu verifiquei que usando essa paleta de cores jet, parece que fica um pouco melhor, porque não deve dar para ver direito, mas aqui tem um círculo vermelho bem claro e aqui mais outro, bem confundindo com o preto. E nessa paleta jet, que ele fica em azul, a gente pode ver essas ondas aqui de uma maneira mais clara. Então, é isso. Muito obrigado.